esperar mais 10 minutinhos e às 7h05 nós iniciamos a VEB, tá? É bom tê-los aqui. Última VEB de Teoria da História 3. Só um minutinho que tem que fechar a porta. Aí, essa é uma VEB diferente. Nós não vamos tratar de nenhum assunto específico, de nenhuma das unidades da nossa disciplina. Como eu avisei na VEB passada, esta é uma VEB que vai ter 2 momentos. Num primeiro momento, eu vou me pôr à disposição de vocês para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a disciplina e que vocês achem que podem ser produtivas para a realização da prova presencial. Tá? E num segundo momento, eu vou dar uma panorâmica do que vai ser a avaliação presencial de Teoria 3 que vocês farão no próximo final de semana. Tá? Então, eu gostaria de abrir, eu fico feliz que nós temos bastante gente participando hoje, são quase 20 pessoas, eu acho que é um bom quórum. Eu gostaria de abrir a nossa VEB, então, me pondo à disposição para... É que nos 21 conta eu e o suporte, né? Então, são 19. Eu gostaria de abrir a VEB me pondo à disposição de vocês para responder dúvidas que vocês possam ter, dúvidas que restaram das nossas VEBs, qualquer coisa relativa à disciplina. Eu gostaria, então, que quem tem as dúvidas, por favor, pode colocar no bate-papo e eu vou responder. Olha, se está travando, Vera, deve ser por conta da tua conexão. A conexão aqui está bem boa, sabe? Ela está super tranquila, está bem boa. Talvez você tenha uma olhada na tua conexão. Quem sabe se você sair e entrar novamente, pode ser que melhore, não sei. Então, gente, nenhuma dúvida, como é que é? Vamos começar? Ok, eu vou começar com a dúvida da Andressa. Andressa diz, modo de produção são as relações sociais, políticas e intelectuais que os homens estabelecem entre si. Veja, Andressa, o modo de produção não são as relações. O modo de produção é o conjunto orgânico dessas relações. O que quer dizer que, em um determinado modo de produção, as relações sociais, as relações políticas e as relações intelectuais que os seres humanos estabelecem entre si, elas funcionam de uma forma razoavelmente coesa. Não são isentas de conflitos, mas, grosso modo, há uma hegemonia, e esse conceito é muito importante, de coesão entre esses 3 níveis de relação. Eu vou dar exemplos para você. Vamos começar lá em Grécia e Roma. Para Marx, na Grécia e em Roma, o modo de produção era o modo de produção escravista antigo. Tá? O que quer dizer modo de produção escravista antigo? Quer dizer que as relações sociais, as relações políticas e mesmo as relações intelectuais que os gregos e os romanos estabeleciam entre si, elas passavam por uma legitimação
da escravidão como uma coisa não apenas natural, mas sim como um progresso em relação ao que havia antes da escravidão. Então, em Roma e na Grécia, as relações sociais consideravam a posse de um ser humano por outro ser humano, isso é escravismo, como uma coisa natural. Hoje nós achamos isso uma aberração, evidentemente, mas na época de Roma e de Grécia, eram consideradas coisas naturais. E a indústria, tá bom, a atividade de comércio de escravos era uma das mais prósperas nesses dois, vamos dizer, países, mas não eram países como nós pensamos hoje. Então era natural ter escravo. E por terrível que seja, era natural ser escravo também. Tá? Então, o Estado se configurava dentro dessa lógica. Quem podia pertencer à democracia grega? Apenas os cidadãos dotados de direitos políticos. Quem era o cidadão dotado de direito político? Por definição, era o não escravo. Os escravos não tinham participação política, porque naquele modo de produção da vida material, o escravismo era o elemento que unificava todas as relações. Tá? Juridicamente, o escravo não tinha direitos jurídicos, ele era considerado como uma coisa, tá? Jurídica, política, e se nós olharmos até as relações intelectuais, nós vamos pegar, talvez, os grandes filósofos gregos, os grandes pensadores romanos, para todos eles, a escravidão era uma coisa natural e, o que é mais sério, benigna para a sociedade. Isso é um modo de produção, quando todas as relações são ordenadas em torno de uma determinada forma de produção da vida material. Ficou claro aí ou você necessita que eu explique um pouquinho mais? Tá. Então, a da Andressa foi. Amanda, você quer que eu fale um pouco sobre o idealismo de Feuerbach, com quem Marx rompeu, enfim, embora tenha sido um grande admirador dele? Tudo bem. Veja, quando Marx entra na faculdade, na universidade, o grande pensador da época era Hegel. Vocês tiveram contato com o idealismo hegeliano em Teoria da História 2. Tá? Hegel dizia que, numa clara descendência platônica, que o mundo era movido pela ideia. E por isso o idealismo. E que a ideia era o motor da história. Só que dentre os discípulos de Hegel, havia um grupo que acreditava que a ideia não era apenas a ideia de conservação do status quo, como em determinado momento Hegel pregava, mas que também eram legítimas as ideias de transformação da sociedade. E que cabia aos pensadores, aos filósofos, aos cientistas sociais, gerarem e desenvolverem essas ideias de transformação da sociedade. Mas, ideias. Tá? Feuerbach era, antes de tudo, um idealista. Marx, quando entra na universidade,
ele se encanta por esse lado mais radical, mais transformador do idealismo dos discípulos de Hegel, tá? Mas, num determinado momento, e nós vamos falar sobre ele um pouco adiante, num determinado momento, aconteceram dois acontecimentos que surgiram naquela época, levaram Marx a romper com o idealismo, quando ele percebeu que as ideias configuravam sistemas que não promoviam o que os idealistas diziam que promovia, ou seja, o bem comum, que as ideias configuravam sistemas cuja função era a proteção da propriedade privada. Marx vê isso em dois momentos muito claros, tá? O caso dos apanhadores de lenha, na Renânia, e o caso dos vinicultores ou vinhateiros da região do Mosel, que produz um grande vinho alemão, o vinho Mosel, tá? Que ambos viviam em pequenas comunas que vinham desde a Idade Média, e com a privatização da terra, o que eles faziam passou a ser considerado crime. Vamos explicar o que eles faziam. Desde a Idade Média, toda a terra era do rei. O rei cedia porções de terra para os chamados senhores feudais. E os senhores feudais exploravam essa terra, basicamente, cobrando impostos em trabalho, em produto, poucas vezes em dinheiro, dos camponeses que moravam nessas terras. Agora, esses camponeses tinham alguns direitos. Todas as florestas de um feudo eram privilégio restritivo do rei e do senhor feudal explorar, por exemplo, a caça nelas. Mas aos camponeses era proibido cortar árvores. Mas eles tinham permissão para recolher os galhos secos que caíssem das árvores para aquecerem suas casas, e no caso de um grupo muito restrito, alguns desses camponeses se tornaram lenhadores, que hoje a gente pensa que lenhador é quem derruba a árvore. Na origem, eles catavam a lenha seca que caía das árvores e vendiam ou trocavam com outros camponeses. E isso era uma permanência que vinha imemorialmente, lá do século VIII, século IX, e isso era extremamente arraigado por praticamente 1000 anos. Você veja o peso desse costume de permitir que os camponeses colhessem a lenha caída, a lenha seca, nas florestas que então eram do rei. Só que quando acabou o feudalismo, a terra foi privatizada. Ou seja, o Estado, para arrecadar fundos, quando se concentrou o Estado nacional, ou no caso do que nós chamamos de Alemanha hoje, os Estados nacionais germânicos, a terra foi privatizada. E o dono da terra agora não era mais o rei, era o proprietário, o senhor rural. Ele passou a querer cobrar para os camponeses recolherem a lenha seca que havia nas florestas, nas suas terras. E os camponeses se revoltaram. E isso foi à justiça, e mesmo sendo um costume milenar, o tribunal deu ganho de causa aos senhores rurais e tirou a condição mínima de sobrevivência de várias comunidades camponesas que viviam de coletar lenha na terra. Tá? Quando Marx se defronta com esse caso, ele começa a perceber que as ideias não são neutras e elas não beneficiam a todos, mas que, na verdade, elas beneficiam
aqueles que detêm a propriedade privada dos bens e meios de produção. O texto do manifesto que vocês têm no livro define o que são essas coisas, tá? E aí Marx rompe, tanto com grosso modo, com Hegel, mas de um modo muito mais intenso com as ideias idealistas de Feuerbach, achando que mudando o sistema você chegaria a um mundo melhor, tá? E ele começa a desenvolver uma visão que ele próprio chama de materialismo histórico e dialético. Ficou claro para você? Bom, deixa eu ir adiante para responder na ordem. Feuerbach, professor, gostaria que falasse sobre as críticas que os autores queriam dizer por pulverização e marketing acadêmico. Com certeza. Isso, Mônica, se refere às críticas que são feitas à nova história. Porque, principalmente nas décadas de 70 e 80, vamos começar pela pulverização, tá? As décadas de 70 e 80 marcaram a radicalização do movimento que cria a análise, a escola dos análises, que é o movimento da inter- e transdisciplinaridade. A análise rompe com aquela visão metódico-cientificista de que a história é uma ciência com um objeto fechado e alarga o objeto da história, dialogando com história, com outros campos das ciências humanas e sociais. Campos fora dos campos tradicionais da economia, da política e da religião. Começa a dialogar com a linguística, com a psicanálise, com a sociologia, com a antropologia, enfim, o objeto vai se alargando, tá? Isso surge lá no começo de análise, com Marc Bloch e Lucien Febvre. Mas na década de 60, já na terceira geração dos análises, esse alargamento tomou ares de radicalização, a tal ponto que alguns críticos diziam que não era mais história o que a nova história fazia. Era uma outra coisa qualquer, porque os métodos, as regras, as técnicas de outros campos dos saberes sobre o homem ou das outras ciências humanas e sociais acabavam prevalecendo sobre o método do historiador. Para entender essa crítica, você tem que entender de onde ela vem. Ela vem normalmente de historiadores conservadores que defendiam o método histórico cientificista da crítica documental. A Nádia largou de uma forma radical o conceito de documento, a tal ponto que qualquer vestígio deixado pelo passado, hoje, isso hoje é corrente para nós todos, qualquer vestígio deixado pelo passado pode ser objeto de trabalho do historiador. Daí, os que defendiam que o historiador deve ser o profissional da análise documental, diziam que isso pulverizava a história, porque ela erigia a categoria de documento, coisas, textos, objetos, referências, memórias, que antes não eram parte do arcabouço documental com o qual o historiador trabalhava. Essa é a questão da pulverização. Está claro para você? Bom, a outra questão que você coloca é a do marketing acadêmico. E nisso o pessoal da análise era muito bom. Vocês terem uma ideia, houve um debate em 82, eu não tenho certeza do ano, acho que 82, entre o Legoff, o Debye e um dos, acho que foi o Subun, que é o último grande remanescente
da história metódica naquele momento, houve um debate na televisão francesa sobre justamente essa questão da função da história. Vocês terem uma ideia, aquele debate durou 3 horas e tanto, e o índice de audiência daquele debate derrubava qualquer novela da Globo. Foi de 92%. 92% dos televisores ligados estavam assistindo um debate entre historiadores. Imaginou se isso acontece no Brasil um dia? E aí que está a raiz do marketing acadêmico. Porque os historiadores da terceira geração dos análises, eles souberam usar a revolução midiática, a revolução dos multimeios, a revolução da internet, dos meios de comunicação de massa, televisão, cinema, rádio, blogs, vlogs, enfim, todas as coisas que surgem a partir da década de 90, de uma maneira muito hábil. O que quer dizer que eles estavam o tempo todo na mídia. E que isso rendia para eles, evidentemente, um certo destaque, um certo reconhecimento, e também lhes dava uma posição de poder em relação aos historiadores que não tinham essa inserção midiática tão intensa e tão profunda. Eu não sei se você já assistiu um filme, vou citar um exemplo só, um filme chamado Perfume, a história de um assassino, que é baseado num livro do Patrick Suskind, chamado O Perfume. Quem deu a consultoria, tanto para o livro quanto para o filme, foi um historiador da terceira geração de análise, chamado Alain Corbin. O Corbin é autor de um livro maravilhoso, lindo de ler, chamado Saberes e Odores, uma história do cheiro no Ocidente. E quem assistiu o filme O Perfume deve lembrar que o assassino era um cara que tinha o nariz absoluto, como alguns músicos têm ouvido absoluto, alguns cozinheiros têm o paladar absoluto, ele tinha o olfato absoluto, tá? Eu estou citando o filme, se não assistiram, assistam. Aliás, melhor ainda, o livro é muito, para variar, o livro é muito melhor que o filme. Mas a consultoria que o Corbin deu, projetou ele na França de uma maneira muito intensa. Aquele outro filme, famosíssimo também, O Nome da Rosa, em cima de uma obra de Umberto Eco, teve a consultoria para a criação da ambiência do fim da Idade Média, ali no mosteiro, do Jorge Duby, que é um historiador da terceira geração de análise, especialista em Idade Média. Então, o pessoal da Nova História, eles conseguiram fazer um marketing acadêmico, ou seja, eles conseguiram não apenas produzir obras de qualidade, mas divulgar maciçamente a sua produção, não apenas em livros, ou palestras, ou aulas, mas também em consultorias, em séries de televisão. O Legoff teve uma série de televisão sobre história que durou 2 anos na França, com um programa semanal que tinha uma audiência altíssima. E aí, os historiadores que viviam fechados dentro dos muros da universidade fazem a crítica que eles não eram historiadores tão sérios, eles eram marqueteiros da produção acadêmica de história. Eu, pessoalmente, gosto disso. Os que são de Ponta Grossa sabem que, eventualmente, eu vou à TV educativa conversar sobre coisas de história, porque eu acho que o nosso grande problema é quando nós limitamos a história a uma coisa que é aprendida dentro da escola, ponto, e que é produzida dentro da universidade sem o menor interesse de dialogar com a sociedade, a mesma sociedade que a universidade estuda. Ficou claro para você, querida? Tá.
Depois da Mônica vem o Leandro. Professor, pode-se afirmar que a crise da Pode-se afirmar que a crise da superestrutura jurídica e política se deve ao desgaste das relações de produção provocado pelas forças produtivas materiais da sociedade? Olha, Leandro, não. O termo não é desgaste, o termo é conflito. Quando Marx fala em luta de classes, ele aponta para o fato de que há dois momentos. As forças produtivas, que são as forças que o homem, inclusive o próprio trabalho humano, que o homem utiliza para produzir a sua vida material, elas têm crescendo, porque o conhecimento humano é cumulativo. Se o conhecimento humano não fosse cumulativo, nós ainda estaríamos nas cavernas, ou, quem sabe, em cima das árvores, tá? Mas como o conhecimento humano é cumulativo, essas forças produtivas, elas estão em constante transformação e avanço, tá? Só que no modo de produção onde essas forças produtivas estão inseridas, elas estabelecem aquelas relações jurídicas, políticas, intelectuais que eu falei há pouco, que essas relações não são tão dinâmicas assim. Elas são mais estáveis, mais sentadas. Elas se movem, mas elas se movem sempre sob pressão. Elas têm um grau inercial de ficarem paradas, de ficarem congeladas no que elas são. Num determinado momento, o que as relações de produção foi uma coisa revolucionária. Mas só que com o passar do tempo e com o avanço, com o desenvolvimento das forças produtivas, essas relações de produção deixam de ser revolucionárias e passam a ser, num primeiro momento, conservadoras, ou seja, querendo manter tudo como era quando elas surgiram, e num segundo momento, um momento bem mais sério, elas passam a ser reacionárias, ou seja, elas querem se manter para tentar frear o desenvolvimento, que é impossível de ser freado, das forças produtivas, tá? Então, é esse processo que, quando se agudiza, leva a um movimento revolucionário, que não é um ato revolucionário, é um movimento de longa duração, onde as relações de produção já reacionárias, que já são, como Marx diz, entraves ao desenvolvimento da força produtiva, elas acabam tendo que, sob pressão do desenvolvimento das forças produtivas, elas acabam tendo que se transformar para se adequarem ao novo estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Marx chama esse processo de desenvolvimento desigual e combinado. Por quê desigual? Porque a tendência natural das forças produtivas é avançar. E a tendência natural das relações de produção é ficar paradas. Então é desigual. Uma está andando e a outra está parada. Tá? E por que é combinado? Porque uma age sobre a outra. Tá? Nós vivemos hoje no Brasil um momento como esse. Se a gente pega a conjuntura um pouco mais ampla, de 64 para cá, 64 foi um momento onde houve um movimento político ditatorial, cuja função, fazendo uma análise marxista, era manter as forças produtivas sob o domínio de relações de produção conservadoras. Tá? Naquele momento, 64 nunca discutiu direitos trabalhistas, nada disso. Era para conservar o que tinha.
esse novo golpe, o golpe de 2015, ele marca um novo momento nesse estágio, aonde, essa vez, sem uso de forças armadas ostensivo, pelo menos até um mês atrás, as relações de produção, através de um golpe legislativo e jurídico, ela já não tem mais caráter de conservar as relações de produção no patamar em que elas estavam, mas passa a ter um caráter reacionário. Se você olha com cuidado, as ditas reformas propagadas são todas reformas de retorno à condição do trabalhador anterior, a uma situação anterior à década de 30. É por isso que são reacionárias. Elas estão reagindo. E você deve ter ouvido o marketing disso, Leandro, dizendo que a CLT é obsoleta, que tem que romper, que tem que terceirizar, que tem que flexibilizar. Mas, na verdade, todo esse discurso, se você pega a essência das relações de produção, elas estão propondo um retorno à situação anterior à promulgação da legislação trabalhista de Getúlio Vargas. Então, a questão não é o desgaste, a questão é o conflito. Tá? Porque, para Marx, a sociedade avança numa tensão dialética. As forças produtivas querendo andar e as relações de produção que beneficiam um grupo que detém o poder político, econômico e social, querendo frear o avanço das relações de produção. Seria um contrassenso um grupo de um congresso formado por oligarcas industriais e grandes fortunas, você achar que um congresso desse ia favorecer o desenvolvimento das relações de produção. Eles que tiveram as suas grandes fortunas, o seu status quo de oligarcas rurais, de grandes industriais, mantidos pelas relações de produção que estão aí. Isso é a teoria de Marx, eu não estou tomando partido, eu estou apresentando uma leitura marxista deste processo. Ficou claro, Leandro? Eu não sei, eu acho que a gente está um passo atrás de 64. Na verdade, a gente está retornando. A cara do Brasil hoje tem mais a ver com a República Velha do que com os governos militares. Mas eu espero que você tenha entendido a analogia. Tá? Bom, o Leandro já foi aqui. Vicente, eu fiquei com dúvida a respeito dos fatores que levam às revoluções, segundo Marx. Eu acabei de falar neles, Leandro. Primeira coisa que Vicente, desculpe. A primeira coisa que você tem que entender é que, para Marx, esse é um processo social e não político. A política funciona no curto prazo. O social funciona no médio ao longo prazo. Para Marx, o processo revolucionário é muito simples. É um momento onde a tensão, a fricção, o choque entre as forças de produção que querem andar e as relações, as forças produtivas que querem andar e as relações de produção que querem puxar o freio, chegam num ponto insustentável que leva à ruptura da ordem não política, social. Tá? Por exemplo, o feudalismo se conseguiu por 1000 anos se frear naquela estrutura tripartite de nobreza, clero e campesinato. Chegou um momento que aquela pulverização dos feudos começou a ser ineficiente. E, devagarzinho, os países europeus foram rompendo com o sistema feudal e estabelecendo novas relações de produção. As relações de produção burguesas. Se você quer entender a Revolução Francesa, você tem que entender que ela não começou em 1789. Ela terminou
em 1789. Ela começou no século XI, no século XII, com o surgimento da Revolução Agrária, ou seja, as relações de produção agrárias aceleraram, que geraram um excedente, que geraram as feiras medievais, que começaram a dar poder econômico, embora não fosse dado poder jurídico, nem poder político para os burgueses. Em 1789, se consuma a transição da nobreza para a burguesia como classe dominante. Então, os fatores que levam à revolução em Marx são muito simples. Existem forças produtivas que se movem e relações de produção que são inerciais. Esse conflito, necessariamente, a questão de tempo é relativa. Tá? Lembre-se, o feudalismo levou anos, o escravismo antigo levou 3.000 anos, então a gente tem que ter um pouco de calma com o tempo. O tempo social não é o tempo da mídia, não é o nosso tempo, pessoal. Daí você vai responder, então o capitalismo vai acabar? Vai. Quando? Não tenho a menor ideia, assim como também não tenho a menor ideia do que virá depois. Marx, escrevendo no seu tempo, sobre o impacto da Revolução Industrial, sobre o começo do impacto da revolução dos meios de comunicação de massa, ele achava que o capitalismo acabaria com uma revolução proletária que levaria a um estágio intermediário chamado ditadura do proletariado, e este estágio levaria naturalmente a um novo modo de produção, que ele chama de modo de produção comunista. Entendam, isso é um processo, para Marx, de revolução social. O que chamam de comunismo, União Soviética, China, Cuba, Laos, Camboja, isso são processos que são ideologicamente chamados de comunismo, mas que na prática, se você lê o que Marx fala sobre comunismo, você vai ver que eles podem se situar no estágio da ditadura do proletariado. Mas a principal característica do regime comunista não é o estatismo, é a abolição do Estado. Então, a gente tem que cuidar um pouco e não usar o conceito ideologicamente comprometido no embate de classes como um conceito técnico-acadêmico. Nós não tivemos até hoje, a não ser o breve espaço da Comuna de Paris, na França, nós não tivemos até hoje, na humanidade contemporânea, nenhum Estado comunista. Nós tivemos estados onde eram ditaduras do proletariado, ou ditaduras dos partidos comunistas, que é uma degeneração disso. Está claro para você o que eu coloquei, querido? Tá, deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Andressa, veja, a luta de classe está presente porque a classe que produz, historicamente, a humanidade sempre, desde que o homem se organizou, tá, a não ser no período comunista primitivo, onde não haviam classes sociais, Engels defende que as classes sociais surgiram com a propriedade da terra, porque aí se criaram duas categorias de homens, os que tinham terra e os que não tinham terra. E, normalmente, os que não tinham terra trabalhavam para os que tinham terra. Historicamente, as classes ditas dominantes na nossa cultura são os burgueses, tá? Elas tendem a sobreviver do excedente ou da extração, no caso da nossa cultura, da mais-valia do trabalho dos operários, ou, na nossa cultura, dos proletários. Tá? O que quer dizer que, normalmente, a classe dominante vive de explorar
a classe trabalhadora, independente em qual regime seja. Só que as forças produtivas são manipuladas no cotidiano não pela classe dominante. Você pode estar certo que o dono da Volkswagen não constrói carro, os acionistas da Volkswagen não constroem carros. Quem constrói são os operários das fábricas. E assim, para tudo, o dono da padaria, a não ser que seja um pequeno padaria, é o padeiro. Então, quem faz as forças produtivas avançarem, normalmente não são os dominantes, são os que são dominados. E esse avanço das forças produtivas coloca em xeque a essência da dominação. Uma hora, o cara que produz vai perguntar por que eu estou trabalhando feito um louco e quem fica rico é o meu patrão, é o dono da empresa. Tá? E uma hora isso vai levar a uma consciência de classe. Marx defende essa tese dizendo que para um processo revolucionário, os oprimidos têm que parar de ser classe em si. Classe em si é o trabalhador que vai lá e trabalha e não tem consciência de que está tendo uma parte gigantesca do seu trabalho convertida em lucro, não para ele, mas para o patrão. Tá? E Marx diz que quando esse proletariado toma consciência da sua opressão, ou seja, de que ele é oprimido, ele já não é mais uma classe em si. Ele passa a ser uma classe para si. Ou seja, daí passa a lutar pelos seus direitos. Que é um fenômeno que ocorreu aqui no Brasil por um breve momento nos anos 2000 até 2015. É por isso que essa reação reacionária é redundância, perdão. É por isso que esse movimento reacionário das elites brasileiras, que não é contra o PT, contra o Lula, o PT e o Lula são as faces visíveis disso, sabe? É contra todo um processo de empoderamento das classes mais pobres do Brasil, tá? E aí há uma luta de classes. É claro que no Brasil nós não estamos no estágio agudo revolucionário. Não se faz a transição do capitalismo, por que quer que seja, num tal país. Isso tem que ser um movimento global. Tá? Mas quando a gente analisa, a gente vê que a gente está num estado de tensão. Alguns marxistas otimistas dizem que é uma tensão pré-revolucionária. Eu não sou tão otimista assim. Eu não vejo na população, nos trabalhadores brasileiros, uma classe para si ainda. Eu os vejo uma classe que está num processo de crítica ao ser classe em si, que está se questionando, por que está acontecendo isso? E daí começa a haver um movimento dos patrões, da burguesia, para reduzir a segurança de trabalho para poder melhor controlar e impedir esse processo de conscientização da classe trabalhadora. Você entendeu, Andressa? Bom, a Terezinha quer que eu fale um pouco sobre Marx. Querida, ia precisar de umas 5 verbos para falar um pouco sobre Marx. O que especificamente você quer saber? Você pode me dizer e eu tento te responder especificamente. A Mônica, professor, uma questão ingênua, mas é conhecimento. Quais são os principais motivos que levam as pessoas a odiar Marx? Seria o comunismo utópico? Ou ocupei, ou escutei alguma coisa sobre a morte de muitos trabalhadores que seguiram suas ideias? Olha, como eu acabei de falar, nós estamos num momento de tensionamento. A luta hoje não é uma luta de ideias, não é nem sequer uma luta de práticas, é uma luta de discursos. Nós estamos buscando uma hegemonia discursiva, o embate é esse. Você sabe qual é a primeira vítima de uma luta
aonde se busca hegemonia discursiva, é a verdade. Dos dois lados, eu acho que não dá para dizer eles mentem, nós não mentimos. Eu tenho lado nessa luta, mas eu não acho que o meu lado não mente. Está todo mundo mentindo, está todo mundo sacrificando a verdade em busca de uma hegemonia discursiva. Tá? Então, esse ódio ao comunismo se dá porque pela primeira vez na história, entenda o que eu vou dizer agora, e não é apologia de Marx, não é nada, nem marxista sou, tá? É porque pela primeira vez na autoridade conhecida, forte, mostrou os mecanismos de dominação social. E isso é imperdoável, porque a dominação social só se dá pela alienação daquele que é dominado dos mecanismos que o dominam. O que Marx faz? Marx não é Marx pregar revolução, não é Venezuela, Cuba, Maduro, não é nada disso. Sabe o que? Porque esse mesmo fala da Venezuela de colonização na África, caras da ela em Cuba, porque a dominação capitalista é tão ruim quanto. Então, isso é marketing ideológico. Marx pega porque ele revela os mecanismos de dominação social. E ele mostra de maneira cabal que não foi refutado até hoje. Você pode refutar a apropriação política das ideias dele. Mas as ideias deles, do campo da economia e da filosofia e da própria história, carecem de refutação até hoje, tá? Marx mostra como se dá o processo de exploração do homem pelo homem ao longo da história. Isso é muito bom para quem é explorado, porque é explorado. Mas você há de convir comigo, né, querida? Isso é péssimo para quem explora. Porque uma das garantias da exploração é que o explorado ache que não está sendo explorado. É por isso que as empresas não falam mais em trabalhador, não falam mais em emprego, ninguém mais é empregado, todo mundo presta serviços, sabe? Nós não temos mais trabalhadores, nós temos colaboradores para mascarar uma relação que em si é uma relação de exploração. Então, o grande ódio a Marx não é porque o comunismo vai tirar a propriedade, não é nada disso. O grande ódio a Marx é porque, se as pessoas ouvirem Marx, elas vão entender como se dá o processo de exploração do trabalho na sociedade. É só isso. Marx influenciou na situação atual do Brasil? Eu acho que Marx é o grande pretexto usado no Brasil, como, aliás, em toda a América Latina, em todo o país que está sob a influência da teoria do destino manifesto dos Estados Unidos. Marx é o grande pretexto para ter o inimigo. Eu lembro do Enfio, vocês são novos ainda, não devem lembrar do Enfio. O Enfio era um cartunista que, lamentavelmente, foi um dos primeiros a morrer de AIDS, porque ele era hemofílico e, naquela época, ninguém sabia que a AIDS vinha pelo sangue, ele morreu de transfusão de sangue contaminado. O Enfio tinha uma fala muito bonita, quando em 64 os militares botaram a tropa na rua, aquela coisa toda. Os comunistas, viemos libertar o Brasil dos comunistas. Diz que um comunista saiu escondido, achou outro e falou: rapaz, eu não sabia que nós dois tínhamos tanta força assim no Brasil. O Brasil nunca teve, sequer a milhas
de um grupo comunista tomar o poder, ou das ideias socialistas, sequer, tomarem o poder. Tudo que é apresentado como comunismo, você vai ver na Europa, é fruto da social-democracia. Os partidos comunistas aqui no Brasil, na verdade, eles tiveram uma atuação muito ligada à manutenção do Estado de Direito, ou seja, das relações de produção capitalistas, democráticas, do que da implantação de uma república soviética do Brasil. Isso nunca passou perto de acontecer. Os projetos que haviam, até por uma visão influenciada pelo stalinismo da época, eram projetos de radicalizar a democracia. Daí vem a pergunta: qual é a quantidade certa de democracia? O que nós chamamos de esquerda hoje, sabe, é uma denotação um pouco esquisita. Nós não temos dignos desse nome, com influência social. Nós temos uns grupelhos de esquerda, mas que não apitam nada no jogo político como um todo, tá? Mas nós não temos uma esquerda sólida no Brasil. Você vai me desculpar, o PT, que é o fantasma, o PCdoB, que é o fantasma, são partidos de centro-esquerda. Eles estão muito mais no campo da prática social-democrática do que da prática socialista. Nós não temos nada no Brasil, por exemplo, que se compara ao Partido Socialista da França. Não tem nada, os caras estão milhas à esquerda da gente, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, na verdade, o medo do comunismo, ele é um poderoso catalisador. Você notou como o comunismo, depois de ter desaparecido durante quase 10 anos, voltou para a pauta? Porque você tinha que achar um culpado que justificasse o golpe de 2015. Não, o PT é comunista! Não é só corrupto, porque só corrupto não ia dar certo, porque todo mundo é corrupto. Mas o PT é pior, ele é corrupto e comunista. O PT nunca foi um partido comunista. E ficar gritando, a nossa bandeira nunca será vermelha. Eu nunca imaginei que o PT quisesse mudar a bandeira do Brasil para vermelha. É a mesma coisa que eu dizer, eu não posso torcer pelo meu time, o Atlético Paranaense, porque a camisa do Brasil nunca será vermelha, terá que ser, daí todo mundo ia ter que jogar de camisa canarinho, é um troço idiota isso, sabe? Eu sou rubro-negro com muito orgulho, e torço para a seleção verde e amarela com muito orgulho também, sabe? Então, eu acho que essa questão de neoliberalismo, eu não acho que nós estamos passando por um momento de neoliberalismo. Nós estamos passando por um momento de imperialismo interno, onde o Estado está a serviço das classes dominantes. Eu acho que as propostas de reforma trabalhista, de lei da terceirização, a venda do grande capital nacional, que era o pré-sal, para estatais estrangeiras, e a proposta que foi para a gaveta, mas volta rapidinho, não se preocupem, da reforma da Previdência, que só favorecem os bancos para venderem previdência privada, essas vão voltar logo. E quem está promovendo essas reformas? Um presidente que não foi eleito, que não tem legitimidade popular, que é abominado pela população, mas que serve muito bem a quem o sustenta e a quem o mantém no poder. E por que ele é mantido no poder e não sai de lá? Porque ele está defendendo o Brasil contra o comunismo. Só que o que essas pessoas chamam de comunismo, me perdoe, são direitos fundamentais de cidadania num Estado democrático. O senhor já, Terezinha, o senhor já disse algo que tirou minhas dúvidas, eu quero saber se Marx era a favor dos pobres. Eu acho que não a favor dos pobres. Marx tinha uma crítica terrível contra uma categoria de pobres que ele chamava de Lumpenproletariat, ou seja, o lumpenproletariado, que é aquele setor que numa sociedade também é chamado em português de exército industrial de reserva, que é o setor que garante que os salários vão permanecer baixos.
Normalmente é o povo que é desempregado. E você notou como nos últimos, de 15 para cá, é tudo coincidência ter acontecido de 15 para cá, é claro, mas de 2015 para cá você viu o estágio do desemprego? Você sabe o que acontece quando tem muita gente desempregada? A massa salarial de quem está empregado diminui. Porque você vai pedir aumento para o teu patrão, ele vai olhar no teu olho e dizer, cara, se dê por feliz que você tem emprego. Eu consigo contratar 2 para fazer o que você está fazendo, pagando a mesma coisa que eu estou pagando para você. Então vá trabalhar e fique quieto. É por isso que, por exemplo, aqui no Paraná, os servidores públicos estão fechando 3 anos sem reajuste e está todo mundo com o rabo no meio das pernas porque o governador ameaça sanções, ameaça acabar com planos de carreira, ameaça acabar com estabilidade no emprego e coisas assim. Esse grupo de pobres, os desempregados, que em si não são ruins, mas que precisam de emprego e estão dispostos a trabalhar por qualquer salário, eles só fazem o jogo, não dos trabalhadores, mas o jogo dos patrões. Aí, embora a gente esteja adiantado já na hora, tá? Eu vou contar uma história para você. Eu comecei a dar aula no Estado um ano antes daquela greve do Álvaro Dias contra os professores. Vocês devem lembrar uma que ele soltou. O Beto Richa nem é original nisso. O Álvaro Dias soltou os cavalos em cima dos professores antes. E eu era do comando de greve naquela greve. E a greve dura. Aquela coisa do Centro Cívico só fortaleceu a greve. Uma semana depois da greve, o Álvaro Dias, numa sexta-feira, mandou publicar em tudo que é lugar que na segunda-feira estava abrindo um número ilimitado de contratação de professores colaboradores para ocupar o lugar dos professores grevistas e que a partir daquele dia os professores grevistas não recebiam mais um centavo. Isso foi na sexta, à tarde. Nós tivemos reunião, vamos resistir. Na segunda-feira de manhãzinha, as inscrições eram nos núcleos de educação. Em todos os núcleos, no Paraná inteiro, as filas dobravam um quarteirão. E a gente ia buscar e dizia, pô, mas a gente está lutando pelo direito de todo mundo. Eu lembro que eu falei isso para um cara, ele falou para mim, eu sei, vocês têm razão, mas eu estou desempregado há 6 meses e tenho mulher e 3 filhos para sustentar. Então a luta de todo mundo, me desculpe, é menos importante que minha luta para dar de comer pela minha família. Você sabe o que aquela greve de 4 meses aconteceu na noite de segunda-feira? Acabou. É para isso que serve essa parte dos pobres, o tal do lumpenproletariado, para manter quem tem emprego domesticado e achando que é um privilegiado porque tem emprego. Tá claro isso para você, querido? Bom, parece que eu não tenho mais perguntas. Se alguém tiver alguma, pode dizer agora. Bom, antes de encerrar, eu queria dizer que as leituras que eu fiz no viés marxistas aqui foram um exercício acadêmico, porque a VEB, as perguntas, tirando a pergunta sobre o marketing e a pulverização, todas foram sobre Marx. Eu acho justo que seja assim, porque nesse jogo ideológico de discursos e contradiscursos, é muito difícil construir uma imagem academicamente dotada de coerência sobre Marx. Marx foi um cara do seu tempo, metade do século XIX. Nós estamos já acabando a segunda década do século XXI. Ele não conheceu coisas que nós conhecemos hoje. Mas como pensador, como cientista social, como filósofo, como historiador, eu nem estou dizendo como político, tá? Para não contaminar a minha apreciação. Mas academicamente,
Marx construiu uma obra que se tornou referência para todo mundo que gosta e que não gosta dele de lá para cá. Por isso que é preciso estudar e conhecer Marx. Tá? Eu não estou dizendo para virar marxista, entrar no Partido Comunista, bababá, não é nada disso. Nós somos historiadores. Nós temos a obrigação de ter um olhar crítico sobre a sociedade. Tá? Bom, sobre a prova vai ser uma prova de 10 questões, tá? 8 delas objetivas e 2 discursivas. As 2 discursivas já foram respondidas hoje aqui. Tá? Então, as 2 foram, aliás, exaustivamente respondidas aqui hoje. Tá? E as objetivas normalmente são questões que têm um texto, e eu peço que a partir do texto você assinale a alternativa que é correta, ou seja, que é coerente com o pensamento do texto. Não é uma prova difícil, eu só recomendo vocês lerem 2 vezes antes de marcar o X, antes de escrever a resposta. Eu acho que vai ser uma prova sossegada. Todos os textos de suporte das questões são tirados do livro da disciplina. Todos. Eu não faço isso. Eu acho abominável, didaticamente, você trabalha com um livro-texto, nós temos um livro-texto, e daí na hora da prova você pega a coisa fora do livro-texto, que o coitado do aluno não tem como captar isso. Então, eu quero a prova em EAD, ela tem uma função fundamental, é garantir que vocês vão ler isso aqui. Se vocês lerem isso aqui, vocês respondem a prova com o pé nas costas, tá? E finalizando, queridos, eu queria dizer que foi uma felicidade a gente poder estar junto. Espero que isso se repita, talvez a coordenação me chame para dar alguma explicação, alguma disciplina nova adiante. Eu costumo trabalhar com tópicos de música também. Eu espero que a gente se encontre de novo no futuro. Relaxem para sábado, não vai ser nenhum fim de mundo, vai ser sossegado, tá? Lembre-se, os que vieram nas VEBs têm condição de fazer a prova com o pé nas costas, porque todas as questões das VEBs da prova foram comentadas aqui nas VEBs, tá? Tchau, então, muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus abençoe muito a vocês todos. Uma boa prova domingo e vamos firme para frente, tá? Tchauzão.